O cinema brasileiro tem a forma única de contar suas histórias através de paisagens simples e ao mesmo tempo belas. E dentro do filme Avenida Beira-Mar não é diferente do que eu acabei de comentar. Olá, meu nome é Luísa e seja muito bem-vindo ao Manual Geek. E hoje eu vou contar um pouco pra vocês o que eu achei do filme Avenida Beira-Mar, que é um dos filmes nacionais participantes do Festival do Rio. Eu já vou avisando que essa crítica vai ter spoilers, porque não tem como eu falar desse filme sem dar spoiler. Então, se você ainda não assistiu, corre pra assistir e depois venha ver esse vídeo. Ou se você quiser, continua nesse vídeo. Dirigido por Maju de Paiva e Bernardo Florim, Avenida Beira-Mar conta a história de Mica e Rebeca, duas meninas que acabam formando uma amizade muito bonita e muito única, e juntas elas começam a enfrentar vários desafios que uma delas sofre. E tudo isso dentro de um bairro em Niterói, no Rio de Janeiro, e essa paisagem vai contar muito mais do que a gente imagina. Esse foi um daqueles típicos filmes que eu me deixei me surpreender. Eu já sabia um pouco do contexto, já sabia dos bastidores, sabia um pouco também da história por trás do roteiro. Pra quem não sabe, a dupla de diretores já tinha esse projeto em mãos há um tempo, e junto com algumas produtoras, eles conseguiram fazer esse filme acontecer. Sem contar que uma das atrizes que está no elenco é a Andréa Peltrão, uma ícone aqui do cinema brasileiro. Eu já quero começar essa crítica comentando sobre um dos assuntos principais da história, que é a identidade de gênero. Afinal, uma das meninas, que é a Mica, ela é uma menina que ainda tá se identificando, ainda tá se processando, porque ela é um menino, mas não se sente num corpo de um menino. Na verdade, ela se identifica como uma mulher. E essa temática anda pelo filme desde o momento que a gente percebe a história da própria Mica. O que eu achei muito legal é que a Rebeca, que é a outra personagem, ela não julga a Mica por ela ser quem ela é. Muito pelo contrário, ela apoia, ela dá todo o suporte possível, ela conversa, ela enfrenta. E é isso que torna essa história tão bonita, tão inocente. As duas estão passando por momentos de mudança, de transformação, e elas lidam tudo isso juntas. Tem as suas primeiras descobertas, tem os seus primeiros pensamentos que são realmente bem longe da inocência da infância. E ao mesmo tempo que elas têm essa determinação de estarem juntas e enfrentarem tudo isso juntas. Eu tenho que dizer que essa história chegou realmente no momento certo, porque é um assunto que a gente tem conversado, que está sendo debatido, que acima de tudo tem muitas pessoas querendo contar suas histórias. E em Avenida Beira-Mar não é diferente disso. Realmente é uma história para contar perspectiva de outras pessoas. Sem contar que toda essa temática está junto com paisagens simples. E é isso que é o curioso. Mas tem um porquê disso. Muitas vezes esses recursos, como a direção de fotografia, como até as próprias paisagens e o local escolhido, eles têm um propósito com uma coisa muito simples. O uso desse recurso é para deixar a temática muito mais exposta e muito mais aberta do que realmente o próprio cenário. É claro que parece que o filme é muito mais parado, ele é muito mais realmente simples, mas ele tem esse propósito de deixar que o tema se sobressaia. Não só através das falas, mas também como a interpretação dos personagens. E se você conferir também dentro do filme, tanto que as jogadas de câmera realmente é como se tivesse só parado e a gente observando. Porque é uma representação da vida. É a vida parando, é a vida acontecendo, mas não precisa de um certo movimento, não precisa de tantos recursos cinematográficos para representar a nossa realidade. Mesmo que o filme pareça realmente parado, ele tem muita coisa por trás. É só a gente saber olhar muito bem e prestar atenção. Até porque o filme não tem muitas falas, não tem 50 milhões de falas. Na verdade, ele é o perfeito exemplo de que você não precisa de tantas falas para mostrar o que você quer realmente mostrar. Tanto que existem takes que mostram um objeto em específico que tem a ver com a temática, uma cena em específico, um movimento leve de câmera para mostrar que tem alguma coisa acontecendo, tem uma história sendo contada. Acho que essa foi a jogada perfeita na direção, transformar o simples em grande. Para comentar um pouquinho sobre as atuações, a Milena Pinheiro e Milena Gerazzi estão incríveis em seus papéis. Afinal, elas conseguem incorporar a inocência, a descoberta, a curiosidade e também a coragem de ser quem é. Em contrapartida, Andréa Beltrão também está representando muito bem as inseguranças e as incertezas de uma mãe
num caso como esse. Mas ela também demonstra coragem e também certeza e também determinação. Como eu falei mais pro início do vídeo, esse filme me surpreendeu de todas as formas. É o cinema brasileiro realmente trazendo novas perspectivas e se redescobrindo, se descobrindo novamente e se explorando cada vez mais. Então, se eu puder te dar um conselho valorize o cinema nacional. Existem várias histórias que merecem ser ouvidas, que merecem ser vistas e, acima de tudo, sendo contadas através do audiovisual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tanto quanto eu. Não deixe de acompanhar a gente aqui no Manual Geek. Um beijo e até a próxima!